Inscreva-se gratuitamente no curso de escrita criativa do canal A Gente Vai. Link nos comentários. Vamos à história? Conta um Conto apresenta de Jorge Luis Borges, A Biblioteca de Babel. Narração Marcelo Fávaro. Se você gosta mesmo de literatura e quer bater um papo com a gente, procure o nosso perfil no Instagram, Conta um Conto _Favaro. Este canal só está no ar com a ajuda de seus ouvintes. Se quiser ser um colaborador, entre na nossa plataforma apoia-se/Conta um Conto ou faça um pix no marcelofc18@hotmail.com. Essa é a chave. Vamos à história? O universo, que outros chamam a biblioteca, compõe-se de um número indefinido, talvez infinito, de galerias hexagonais, com vastos poços de ventilação no centro, cercado por balaustradas baixíssimas. De qualquer hexágono, vêm-se os andares inferiores e superiores, interminavelmente. A distribuição das galerias é invariável. 20 prateleiras em 5 longas estantes de cada lado cobrem todos os lados, menos 2. Sua altura, que é a dos andares, excede apenas a de um bibliotecário normal. Uma das faces livres dá para um estreito vestíbulo, que desemboca em outra galeria, idêntica à primeira e a todas. À esquerda e à direita do vestíbulo, há 2 sanitários minúsculos. Um permite dormir em pé, outro satisfazer as necessidades físicas. Por aí passa a escada espiral, que se abisma e se eleva ao infinito. No vestíbulo há um espelho, que fielmente duplica as aparências. Os homens costumam inferir desse espelho que a biblioteca não é infinita. Se o fosse realmente, para que essa duplicação ilusória? Prefiro sonhar que as superfícies polidas representam e prometem o infinito. A luz procede de algumas frutas esféricas que levam o nome de lâmpadas. Há 2 em cada hexágono, transversais. A luz que emitem é insuficiente, incessante, como todos os homens da biblioteca. Viajei na minha juventude, peregrinei em busca de um livro, talvez do catálogo de catálogos. Agora que meus olhos quase não podem decifrar o que eu escrevo, preparo-me para morrer às poucas léguas do hexágono em que nasci. Morto, não faltarão mãos piedosas que me joguem pela balaustrada. Minha sepultura será o ar insondável. Meu corpo cairá demoradamente e se corromperá e dissolverá no vento gerado pela queda, que é infinita. Eu afirmo que a biblioteca é interminável. Os idealistas arguem que as salas hexagonais são uma forma necessária de espaço absoluto, ou, pelo menos, da nossa intuição do espaço. Alegam que é inconcebível uma sala triangular ou pentagonal. Os místicos pretendem que o êxtase lhes revele uma câmara circular com um grande livro circular de lombada contínua, que siga toda a volta das paredes. Mas seu testemunho é suspeito, suas palavras obscuras. Esse livro cíclico é Deus. Deus! Basta-me por hora repetir o preceito clássico. A biblioteca é uma esfera cujo centro cabal é qualquer hexágono, cuja circunferência é inacessível. A cada um dos muros de cada hexágono correspondem 5 estantes. Cada estante encerra 32 livros de formato uniforme,
Cada livro é de 410 páginas, cada página de 40 linhas, cada linha de umas 80 letras de cor preta. Também há letras no dorso de cada livro. Essas letras não indicam ou prefiguram o que dirão as páginas. Sei que essa inconexão certa vez pareceu misteriosa. Antes de resumir a solução, cuja descoberta, apesar de suas trágicas projeções, é talvez o fato capital da história. Quero rememorar alguns axiomas. O primeiro: a biblioteca existe ab aeterno. Dessa verdade, cujo corolário imediato é a eternidade futura do mundo, nenhuma mente razoável pode duvidar. O homem, o imperfeito bibliotecário, pode ser obra do acaso ou dos demiurgos malévolos. O universo, com seu elegante provimento de prateleiras, de tomos enigmáticos, de infatigáveis escadas para o viajante e de latrinas para o bibliotecário sentado, somente pode ser obra de um Deus. Para perceber a distância que há entre o divino e o humano, basta comparar esses rudes símbolos trêmulos que minha falível mão garatuja na capa de um livro com as letras orgânicas do interior, pontuais, delicadas, negríssimas, inimitavelmente simétricas. O segundo, o número de símbolos ortográficos é 25. Essa comprovação permitiu, depois de 300 anos, formular uma teoria geral da biblioteca e resolver satisfatoriamente o problema que nenhuma conjectura decifrara: a natureza dissome e caótica de quase todos os livros. Que o meu pai viu em um hexágono do circuito 1594, constava das letras M, C, V, perversamente repetidas da primeira linha até a última. Outro muito consultado nessa área é um simples labirinto de letras, mas a página penúltima diz: tempo das tuas pirâmides. Já se sabe, para uma linha razoável com uma correta informação, há léguas de insensatas cacofonias, de confusões verbais e de incoerências. Eu sei de uma região montanhosa cujos bibliotecários repudiam o supersticioso e vão o costume de procurar sentidos nos livros e o equiparam ao de procurá-lo nos sonhos ou nas linhas caóticas da mão. Admitem que os inventores da escrita imitaram os 25 símbolos naturais, mas sustentam que essa aplicação é casual e que os livros em si nada significam. Esse ditame, já veremos, não é completamente falaz. Durante muito tempo, acreditou-se que esses livros impenetráveis correspondiam a línguas pretéritas ou remotas. É verdade que os homens mais antigos, os primeiros bibliotecários, usavam uma linguagem assaz diferente da que falamos agora. É verdade que algumas milhas à direita a língua é dialetal e que 90 andares mais acima é incompreensível. Tudo isso, repito, é verdade. Mas 410 páginas de inalteráveis MCV não podem corresponder a nenhum idioma, por dialetal ou rudimentar que seja. Uns insinuaram que cada letra podia influir na subsequente e que o valor de MCV na terceira linha da página 71 não era o que pode ter a mesma série noutra posição de outra página. Mas essa vaga tese não prosperou. Outros pensaram em criptografias. Universalmente essa conjectura foi aceita, ainda que não no sentido em que a formularam seus inventores. Há 500 anos, o chefe de um hexágono superior deparou com um livro tão confuso quanto os outros, porém, que possuía quase 2 folhas de linhas homogêneas. Mostrou o seu achado a um decifrador ambulante, que lhe disse que estavam redigidas em português. Outros lhe afirmaram que em Yiddish. Antes de um século pôde ser estabelecido o idioma.
um dialeto samoiedo-lituano do Guarani, com inflexões de árabe clássico. Também decifrou-se o conteúdo, noções de análise combinatória, ilustradas por exemplos de variantes com repetição ilimitada. Esses exemplos permitiram que um bibliotecário de gênio descobrisse a lei fundamental da biblioteca. Esse pensador observou que todos os livros, por diversos que sejam, constam de elementos iguais: o espaço, o ponto, a vírgula, as 22 letras do alfabeto. Também alegou um fato que todos os viajantes confirmaram: não há, na vasta biblioteca, 2 livros idênticos. Dessas premissas incontrovertíveis, deduziu que a biblioteca é total e que suas prateleiras registram todas as possíveis combinações dos 20 e tantos símbolos ortográficos, número ainda que vastíssimo, não infinito. Ou seja, tudo o que é dado expressar em todos os idiomas. Tudo. A história minuciosa do futuro, as autobiografias dos arcanjos, o catálogo fiel da biblioteca, milhares e milhares de catálogos falsos, a demonstração da falácia desses catálogos, a demonstração da falácia do catálogo verdadeiro, o Evangelho Gnóstico de Basílides, o comentário desse evangélico, o comentário do comentário desse evangelho, o relato verídico de tua morte, a versão de cada livro em todas as línguas, as interpolações de cada livro em todos os livros, o tratado que Beda pôde escrever e não escreveu sobre a mitologia dos saxões, os livros perdidos de Tácito. Quando se proclamou que a biblioteca abarcava todos os livros, a primeira impressão foi de extravagante felicidade. Todos os homens sentiram-se senhores de um tesouro intacto e secreto. Não havia problema pessoal ou mundial cuja eloquente solução não existisse. Em algum hexágono, o universo estava justificado. O universo bruscamente usurpou as dimensões ilimitadas da esperança. E naquele tempo falou-se muito das vindicações, livros de apologia e de profecia, que para sempre vindicavam os atos de cada homem no universo e guardavam arcanos prodigiosos para o seu futuro. Milhares de cobiçosos abandonaram o doce hexágono natal e precipitaram-se escadas acima, premidos pelo vão propósito de encontrar sua vindicação. Esses peregrinos disputavam nos corredores estreitos, proferiam obscuras maldições, estrangulavam-se nas escadas divinas, jogavam os livros enganosos no fundo dos túneis, morriam despenhados pelos homens de regiões remotas. Outros enlouqueceram. As vindicações existem. Eu vi 2 que se referem a uma pessoa do futuro, a pessoas talvez não imaginárias. Mas os que procuravam não recordavam que a possibilidade de que um homem encontre a sua, ou alguma pérfida variante da sua, é computável em 0. Também se esperou, então, o esclarecimento dos mistérios básicos da humanidade. A origem da biblioteca e do tempo. É verossímil que esses graves mistérios possam explicar-se em palavras. Se não basta a linguagem dos filósofos, a multiforme biblioteca produzirá o idioma inaudito que se requer e os vocabulários e gramáticas desse idioma. Faz já 4 séculos que os homens esgotam os hexágonos. Existem investigadores oficiais, inquisidores. Eu os vi no desempenho de sua função. Chegam sempre estafados. Falam de uma escada sem degraus que quase os matou. Falam de galerias e de escadas com o bibliotecário. Às vezes pegam o livro mais próximo e o folheiam à procura de palavras infames. Visivelmente ninguém espera descobrir nada.
A desmedida esperança sucedeu, como é natural, uma depressão excessiva. A certeza de que alguma prateleira em algum hexágono encerrava livros preciosos e de que esses livros preciosos eram inacessíveis afigurou-se quase intolerável. Uma seita blasfema sugeriu que cessassem as buscas e que todos os homens misturassem letras e símbolos até construir, mediante um improvável dom do acaso, esses livros canônicos. As autoridades viram-se obrigadas a promulgar ordens severas. A seita desapareceu, mas na minha infância vi homens velhos que demoradamente se ocultavam nas latrinas com alguns discos de metal num fritilo proibido e debilmente arremedavam a divina desordem. Outros inversamente acreditaram que o primordial era eliminar as obras inúteis. Invadiam os hexágonos, exibiam credenciais nem sempre falsas, folheavam com fastio um volume e condenavam prateleiras inteiras a seu furor higiênico, ascético, deve-se à insensata perda de milhões de livros. Seu nome é execrado, mas aqueles que deploram os tesouros destruídos por seu frenesi negligenciam dois fatos notórios. A biblioteca é tão imensa que toda redução de origem humana resulta infinitesimal. A biblioteca é tão imensa que toda redução de origem humana resulta infinitesimal. Cada exemplar é único, insubstituível, mas, como a biblioteca é total, há sempre várias centenas de milhares de facsímiles imperfeitos, de obras que apenas diferem por uma letra ou uma vírgula. Contra a opinião geral, atrevo-me a supor que as consequências das depredações cometidas pelos purificadores foram exageradas graças ao horror que esses fanáticos provocaram. Urgia-lhes o delírio de conquistar os livros do hexágono carmesim, livros de formato menor que os naturais, onipotentes, ilustrados e mágicos. Também sabemos de outra superstição daquele tempo, a do homem do livro. Em algum instante, de algum hexágono, raciocinaram os homens. Deve existir um livro que seja a cifra e o compêndio perfeito de todos os demais. Algum bibliotecário o consultou e é análogo a um deus. Na linguagem dessa área, persistem ainda vestígios do culto desse funcionário remoto. Muitos peregrinaram à procura dele. Durante um século, trilharam em vão os mais diversos rumos. Como localizar o venerado hexágono secreto que o hospedava? Alguém propôs um método regressivo. Para localizar o livro A, consultar previamente um livro B, que indique o lugar de A. Para localizar o livro B, consultar previamente o livro C. E assim até o infinito. Em aventuras como essas, prodigalizei e consumi meus anos. Não me parece inverossímil que em alguma prateleira do universo haja um livro total. Livro total. Rogo aos deuses ignorados que um homem, um só, ainda que seja há 1000 anos, o tenha examinado e lido. Se a honra e a sabedoria e a felicidade não estão para mim, que sejam para os outros. Que o céu exista, embora meu lugar seja o inferno. Que eu seja ultrajado e aniquilado, mas que num instante, num ser, tua enorme biblioteca se justifique. Afirmam os ímpios que o disparate é normal na biblioteca e que o razoável e mesmo a humilde e pura coerência é quase milagrosa exceção. Falam, e eu o sei, de a biblioteca febril, cujos fortuitos volumes correm o incessante risco de transformar-se em outros e que tudo afirmam, negam e confundem como uma divindade que delira. Essas palavras que não apenas denunciam a desordem, mas que também a exemplificam, provam, evidentemente, seu gosto péssimo e sua desesperada ignorância. De fato, a biblioteca inclui
todas as estruturas verbais, todas as variantes que permitem os 25 símbolos ortográficos, porém, nenhum único disbarate absoluto. Inútil observar que o melhor volume dos muitos hexágonos que administro intitula-se Trono Penteado, e outro A Cãibra de Gesso, e outro A Chachas Mlo. Essas proposições, à primeira vista incoerentes, sem dúvida são passíveis de uma justificativa criptográfica ou alegórica. Essa justificativa é verbal e ex hipótese já figura na biblioteca. Não posso combinar certos caracteres que a Divina Biblioteca não tenha previsto e que, em alguma das suas línguas secretas, não contenham um terrível sentido. Ninguém pode articular uma sílaba que não esteja cheia de ternuras e de temores, que não seja em alguma dessas linguagens o nome poderoso de um Deus. Falar é incorrer em tautologias. Esta epístola inútil e palavrosa já existe num dos 30 volumes das 5 prateleiras de um dos incontáveis hexágonos, e também sua refutação. Um número N de linguagens possíveis usa o mesmo vocabulário. Em alguns, o símbolo biblioteca admite a correta definição ubíquo e perdurável sistema de galerias hexagonais. Mas biblioteca é pão ou pirâmide, ou qualquer outra coisa. E as 7 palavras que a definem têm outro valor. Você que me lê, tem certeza de entender a minha linguagem? A escrita metódica distrai-me da presente condição dos homens. A certeza de que tudo está escrito nos anula ou nos fantasmagórica. Conheço distritos em que os jovens se prostram diante dos livros e beijam com barbárie as páginas, mas não sabem decifrar uma única letra. As epidemias, as discórdias heréticas, as peregrinações que inevitavelmente degeneram em bandoleirismo dizimaram a população. Acredito ter mencionado os suicídios, cada ano mais frequentes. Talvez me engane a velhice e o temor, mas suspeito que a espécie humana, a única, está por extinguir-se e que a biblioteca perdurará, iluminada, solitária, infinita, perfeitamente móvel, armada de volumes preciosos, inútil, incorruptível, secreta. Acabo de escrever infinita. Não interpolei esse adjetivo por costume retórico. Digo que não é ilógico pensar que o mundo é infinito. Aqueles que o julgam limitado postulam que em lugares remotos os corredores e escadas e hexágonos podem inconcebivelmente cessar. O que é um absurdo. Aqueles que o imaginam sem limites esquecem que os abrange o número possível de livros. Atrevo-me a insinuar esta solução do antigo problema. A biblioteca é ilimitada e periódica. Se um eterno viajante a atravessasse em qualquer direção, comprovaria ao fim dos séculos que os mesmos volumes se repetem na mesma desordem, que reiterada seria uma ordem. A ordem. Minha solidão alegra-se com essa elegante esperança. E fim do conto. Gente, aqui quem fala é Marcelo Favro. É claro que se você entendesse tudo que está nesse conto aqui, de primeira, seria um grande sinal de que você teria lido errado esse conto. Porque ele não é feito para ser entendido de primeira. Existem textos que nunca serão compreendidos por completo, porque justamente o autor, ele muitas vezes leva uma vida inteira para construir um texto, ok? E não dá para você em 20 minutos decifrar a esfinge que é um texto. Tem gente que entra numa faculdade, estuda por anos e anos, sai, entra no mestrado, no doutorado, para entender um texto. Não é de primeira, né? Você pode muito bem pegar isso aqui, e a grande maioria vai pegar e vai falar assim: não entendi nada, é uma porcaria.
E eu respeito a sua opinião, visto que eu também concordo que os textos devem ser acessíveis. Só que não é toda montanha que deve ser fácil de ser escalada. Porque quando nós escalamos algo grandioso, e não apenas uma colinazinha, quanto maior é a escalada, maior será o prazer também de você chegar ao topo, por exemplo, de um Everest, né? Digamos que esse seria um Everest para você escalar. E que, depois de muitos anos de estudo, você consiga captar pelo menos a ideia central desse texto, né? Ou parte da ideia. Seria uma sensação bem agradável, como a de olhar de cima do Everest e falar, eu consegui. Porque o autor nos deixa lacunas. E nem sempre de primeira a gente está preparado para preencher essas lacunas que o texto deixa, né? Por exemplo, você pega um original do Shakespeare. Vamos colocar aqui o Romeu e Julieta, um clássico, né? Nem tudo que está no Romeu e Julieta eu vou matar de primeira numa primeira leitura no ensino médio, por exemplo, né? Tem muita coisa que você não está preparado ainda para entender. São lacunas que você vai levar uma vida inteira para preencher. E aí depois você pega esse mesmo texto aos 25 anos e depois aos 40, aos 60 e aos 90 anos. Cada vez que você se deparar com esse texto, vai ser uma leitura diferente, vai ser um texto diferente. Porque você é diferente. Você mudou, você viajou, conheceu novas pessoas, encontrou histórias da vida que, se contarem, você não acreditaria. Você viu. E aquilo que você viu da vida, do universo, o seu pensamento dilatou, né? Lembra que o seu pensamento era pequeno e, conforme foi passando os anos, ele foi dilatando, foi incorporando vivências, a ponto de você entender coisas da vida, coisas da natureza, coisas da existência humana que você não compreendia antes, que foram fundamentais para você construir e preencher as lacunas daquele texto. Eu, quando vejo um texto desse, que às vezes até muitos nem chegaram nessa parte, viu? Muitos que clicaram no texto, vamos ver aqui como é que é esse Jorge Luiz Borges. Todo mundo fala que ele é fera, que ele é o máximo. Vamos ver se ele é bom mesmo. Chegou no segundo, terceiro parágrafo, já tirou o texto. Fala, não, a vida é curta, não dá para gastar muito tempo num texto que eu não estou entendendo nada. Mas se você chegou até aqui, é sinal que você ou é um cara muito teimoso, ou esse texto te pegou de alguma forma. Vamos ver aqui, biblioteca como universo, né? E esse universo seria uma metáfora que ele criou, uma baita metáfora, né? Será que essa metáfora que ele criou é infinito, né? Ele fala que às vezes ele acha que é infinito, às vezes ele acha que seria uma besteira pensar que é infinito, que a biblioteca é ilimitada e periódica. O que seria ilimitado e ao mesmo tempo periódico? Que é presente num longo espaço de tempo contínuo, periódico, de tempos em tempos. Atrevo-me a insinuar essa solução do antigo problema. Ela é ilimitada, é infinita, mas ela é periódica. Eu acho que eu vou dormir pensando nisso. Até a próxima. E não deixe de se inscrever só porque o texto é difícil, meu amigo. Tamo junto, até a próxima.